Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre o informativo 1068 do STF, começando por esse julgado que diz respeito a um tema que tem sido muito falado em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o compartilhamento de dados pessoais, e nesse caso em específico, entre órgãos e entidades da administração pública federal. Então, nós tivemos o decreto de número 10.046 de 2019 da Presidência da República, dispondo a respeito da governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e ainda instituindo o cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. E aí, diante desse decreto que aborda essa temática, surgiu uma controvérsia em relação se esse decreto estaria de alguma forma violando os princípios constitucionais à privacidade e à proteção de dados e também todas as diretrizes e princípios gerais estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, por isso, a análise desse decreto foi levada ao STF e vejamos então o que decidiu a Corte. Basicamente aqui, pensando na tese geral, o STF ele entendeu que é legítimo, desde que observados alguns parâmetros, o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal, sem qualquer prejuízo da irrestrita observância dos princípios gerais e mecanismos de proteção elencados na Lei Geral de Proteção de Dados, e dos direitos constitucionais à privacidade e à proteção de dados. Então, o STF entendeu que é sim possível compatibilizar todas as disposições trazidas pelo decreto impugnado com a proteção conferida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e também com os princípios constitucionais da privacidade e da proteção de dados. E aí, então, a Corte estabeleceu uma série de diretrizes que deverão ser observadas para que possa haver essa efetiva compatibilização entre essas normativas. E vamos analisar, então, de um modo mais geral, mas cada uma dessas diretrizes delineadas pelo STF no julgamento dessa ADI. E a primeira delas, então, visando justamente essa interpretação conforme a Constituição Federal ao Decreto 10.046 de 2019, é que o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal pressupõe que sejam eleitos propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados. Então, é bastante importante que, ao haver esse compartilhamento de dados na administração pública federal, que seja justificado de forma legítima, específica e explícita o porquê desse compartilhamento, desse tratamento de dados. Além disso, deve haver uma compatibilidade do tratamento com as finalidades que foram informadas e também a limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada. Então, quanto menor esse compartilhamento, ou seja, quanto mais específico, mais restrito, melhor, desde que ele seja suficiente ao atendimento da finalidade que foi explicitada ao se justificar essa necessidade de compartilhamento de dados. Além disso, também é necessário que haja o cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na LGPD. Segundo ponto destacado pelo STF é que deverá ser observado integralmente o artigo 23, inciso 1º, da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o que diz esse dispositivo? Que deve haver a publicidade às hipóteses em que cada entidade governamental compartilha ou tem acesso a banco de dados pessoais e ainda deverão ser fornecidas informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículo de fácil acesso. Então, aqui destacando a relevância da publicidade na justificativa, nas tratativas relativas a esse compartilhamento de dados. E ainda, terceiro ponto aí suscitado pelo STF,
que o acesso de órgãos e entidades governamentais ao cadastro base do cidadão, que está também regulado nesse decreto, esse acesso ele é condicionado ao atendimento integral dessas diretrizes. Então, aqueles órgãos e entidades governamentais que por qualquer motivo não tenham atendido as diretrizes traçadas no decreto, diretrizes traçadas na Lei Geral de Proteção de Dados e no julgamento da ADI especialmente, eles não terão acesso a esse cadastro base do cidadão. Quarto ponto aqui que é relevante nós destacarmos e que foi abordado pelo STF no julgamento dessa ADI, é que o compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência, então aqui falando especificamente de atividades de inteligência, deve observar a legislação específica dessa matéria, assim como os parâmetros fixados no julgamento da ADI, destacando-se, então, que sejam adotadas medidas proporcionais e estritamente necessárias. Deve haver um procedimento administrativo formal acompanhado de prévia e exaustiva motivação, o uso de sistemas eletrônicos de segurança e de registros de acesso, observância aos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular previstos na LGPD. E ainda, pessoal, quinto ponto, responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelos particulares. Então, caso o Estado haja de forma a infringir todas essas diretrizes traçadas pelo STF aqui na ADI, violando princípios constitucionais, violando as diretrizes da LGPD, ele estará sujeito, o ente público, ao regime da responsabilidade civil do Estado, assegurando-se, contudo, eventual direito de regresso contra os servidores responsáveis por esse dano, servidores ou agentes políticos responsáveis por esse dano, caso eles tenham agido com culpa ou dolo. E, por fim, em caso de transgressão dolosa ao dever de publicidade, que nós ressaltamos no slide anterior, haverá também a responsabilização do agente estatal por ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de que ele sofra também as sanções disciplinares que estejam previstas no respectivo Estatuto dos Servidores Públicos, seja federal, municipal ou estadual. Então, basicamente, foram essas as diretrizes traçadas pelo STF no julgamento dessa ADI. E, por fim, e tudo isso, então, para garantir uma interpretação conforme a Constituição do decreto presidencial que nós estamos analisando, o decreto 10.046 de 2019. No entanto, o STF ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 22 desse decreto, postergando os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para o prazo de daqui 60 dias, então durante 60 dias permanece válida o artigo 22 do decreto, mas concedendo-se esse prazo de 60 dias para que o Poder Executivo ele possa, então, trazer novas disposições a respeito do Comitê Central de Governança de Dados, de forma a garantir que esse comitê ele tenha um perfil independente e plural, aberto à participação de representantes de outras instituições democráticas e também para que seja conferido aos integrantes do comitê garantias mínimas contra influências indevidas. Então, em outras palavras aqui, o artigo 22 que dispõe a respeito do Comitê Central de Governança de Dados, ele foi declarado inconstitucional e aí então o Poder Executivo ele teria o prazo de 60 dias para trazer novas disposições sobre esse comitê de forma a garantir um perfil independente, plural, aberto à participação de representantes de outras instituições democráticas e também trazendo garantias mínimas para os membros, para os integrantes do Comitê Central de Governança de Dados, para que eles estejam protegidos contra influências externas indevidas. Então, com isso, nós encerramos a análise desse primeiro julgado, um pouquinho mais extenso. Ainda alguns outros temas abordados pelo STF ao longo do julgado, então, caso seja de interesse o aprofundamento no tema, eu recomendo a leitura, mas, de um modo geral, nós tratamos aqui especificamente cada um dos itens abordados pela Corte. E com isso, nós finalizamos, então.